Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Insights de Direito. E o vídeo de hoje tem um tema sensacional que é os 3 principais erros que eu já cometi, que você já cometeu ou está cometendo, que todo advogado algum dia cometeu na hora de precificar os honorários e que pode estar realmente te prejudicando na hora de fechar aquele contrato com o valor ideal. Interessante? Vamos lá, roda a vinheta. Não importa se você acabou de se formar, se você está há mais tempo na carreira, mas todos os advogados concordam que uma coisa que é difícil sim de fazer na prática é precificar de forma adequada. É muito comum nós cometermos erros. Precificação é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. E quando a gente está falando de serviços jurídicos, nós estamos nos referindo a coisas que são intangíveis e que muitas vezes é difícil a gente fazer um cálculo de custo igual a gente faz com produtos. Mas tem algumas coisas que estão mais ligadas ao nosso comportamento com relação à precificação que podem afetar, sim, a percepção do cliente, o fechamento e, consequentemente, o faturamento ali do nosso escritório. A primeira delas é achar que cobrar barato vai aumentar a sua chance de fechar um contrato com aquele cliente. Sabe quando você quer muito um cliente e você pensa assim, poxa, mas vai que eu cobro caro demais, vai que eu cobro o valor que eu considero justo, mas às vezes você fica ali desconfiado de que aquele valor pode ser alto demais, e então você acaba reduzindo aquele valor, cobrando baixo, porque você quer realmente fechar, você quer realmente atrair aquele cliente. Eu te pergunto uma coisa, você já ouviu a expressão quando a esmola é demais o santo desconfia? Pois é, sabe aquela coisa de, poxa, mas isso aqui tá barato demais, então tem alguma coisa errada? Você com certeza na sua vida já deixou de comprar alguma coisa ou de contratar alguém por causa disso. Porque você foi lá, você cotou em vários lugares, você viu em vários lugares e sei lá, um determinado serviço ou um determinado produto, na maioria dos lugares que você foi era R$100. Daqui a pouco você chega e a pessoa te atende super bem e oferece por 30. Você fala, poxa, mas todo mundo tá cobrando R$100, esse cara tá cobrando 30? Tem alguma coisa errada. Vai ver, não é bom, vai ver o produto dele é de qualidade menor, porque se fosse só uma questão de concorrência de preço, sei lá, se ele cobrasse 90, 85, até beleza, mas poxa, um cobrou 100, o outro tá cobrando 30, 40, 50, metade do preço, tem alguma coisa de errado aí, eu não vou contratar não. Esse raciocínio você com certeza já fez. E por que é que você acha que o seu cliente não vai fazer esse raciocínio com relação aos seus honorários? Então, às vezes, você quer cobrar muito barato achando que isso vai conquistar o cliente, mas pelo contrário, cobrar barato pode espantar o cliente de você, porque ele pode assustar, achar que isso significa que talvez você não é tão bom, você não sabe muito bem aquilo que você está fazendo, por isso que você está cobrando barato, e aí ele acaba preferindo pagar mais caro em alguém que vai poder oferecer o serviço que ele realmente espera. O segundo erro ligado a comportamento, que também é muito comum na hora de precificar, é gaguejar na hora de falar o preço. Gaguejar, titubear, ficar ali com medo de falar o preço. E, gente, isso aqui, eu falo que é uma questão de comportamento, mas tem muito também uma origem emocional. Porque às vezes o advogado sente que ele não merece aquele valor, então ele tem um bloqueio de não merecimento, ou então ele tem ali um bloqueio ligado a uma síndrome do impostor, né? Poxa, será que eu sou bom realmente para cobrar esse preço? E não é que ele tá cobrando caro demais, ele tá cobrando o preço justo. Mas alguma coisa na mente dele, alguma coisa no emocional dele faz com que esse advogado sinta que ele não merece cobrar aquele valor. E aí faz com que na hora que ele vai falar o preço para o cliente, ele se sinta constrangido de cobrar caro. Né? De cobrar caro não, de cobrar o justo. Mas ele se sinta constrangido de cobrar aquele valor. E aí, a hora que fala o preço, ele já fala meio acanhado, meio gaguejando. E às vezes fala e já vai justificando, dizendo que ele, de modo que o cliente percebe que ele mesmo acha que aquilo tá meio caro. E dependendo de quem que é o seu cliente, a pessoa percebe isso na hora. Meu querido, quando percebe essa sua insegurança com relação ao preço de honorários que você está falando, se é um cliente que é bom de negociação, aí
aí lascou, aí você perdeu a negociação, aí perdeu a credibilidade, perdeu a força ali na hora daquela conquista. Então você vai falar o valor dos seus honorários, né? Tem gente que às vezes fala assim, quanto que você cobra para fazer isso? Bom, então para fazer isso, para fazer isso a gente cobra 5 mil reais, mas assim, a gente parcela em até 5 vezes, a gente parcela em quantas vezes você quiser, à vista a gente pode fazer desconto, se ficar pesado, nós vamos conversar uma condição especial, ou seja, você falou o preço e você mesmo tá achando que é caro e já tá justificando e já tá... Não, olha, para isso a gente cobra 5 mil reais. Para isso a gente cobra 5 mil reais. E com firmeza. Tem que falar de boca cheia, com firmeza, com postura. É esse o valor, é o valor justo, é o valor do meu trabalho. E pronto, com confiança. Quando a gente fala o preço dos honorários titubeando, com medo, ali meio acanhado, o cliente, o potencial cliente, percebe isso e é quando ele vai pedir desconto, é quando ele vai falar que tá cara, quando ele vai tentar parcelar um monte. Mas quando você bate ali com firmeza, fala com firmeza o preço, isso impacta também a percepção que o seu cliente, o potencial cliente, vai ter. E o terceiro erro com relação a comportamento que afeta a precificação dos seus honorários e, consequentemente, o faturamento do seu escritório no final do mês, é quando você só fala o preço dos seus honorários, mas você não mostra valor nos seus honorários. Preço é diferente de valor. Preço é um número, valor é a percepção que o cliente tem da qualidade do serviço que você vai prestar, né, da qualidade daquilo que vai ser apresentado. Então, quando você vai falar um preço, você tem que falar mais do que o preço, você tem que mostrar valor, você tem que explicar por quê, você precisa ancorar, de certo modo, o valor desses honorários. Então, quanto que você cobra para fazer um contrato de prestação de serviço? Para fazer um contrato desse eu cobro 3 mil reais. Nossa, mas é 3 mil reais para fazer um contrato de prestação de serviços? Isso daí eu pego no Google de graça ou jogo lá no chat GPT e ele entrega para mim. Agora, se você fala, olha, aqui nós trabalhamos de tal modo, você manda uma proposta bonita, você tem um atendimento diferenciado, você mostra o profissionalismo, e quando você vai enviar a proposta, quando você vai apresentar a sua proposta de honorários para o cliente, você explica, olha, aqui um contrato de prestação de serviço, nós fazemos ele todo personalizado, então nós fazemos uma primeira reunião com você para entender exatamente quais são as nuances dessa negociação. A gente faz uma série de perguntas para entender como que vocês querem solucionar questões que, pela nossa experiência, nós sabemos que possivelmente podem vir a gerar conflitos. Então, nós fazemos essa minuta, nós apresentamos essa minuta para vocês, explicando o porquê de cada cláusula. E aí, vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas, de pedir alterações. Nós fazemos essas modificações, nós acompanhamos a assinatura e, para fazer tudo isso, nós cobramos 3 mil reais. Percebe a diferença? É muito diferente você só soltar um preço e de você mostrar valor. Ainda que seja uma proposta que você enviou ali pelo WhatsApp ou que você enviou por e-mail, é diferente, é diferente. A pessoa percebe isso, já aconteceu, tá? De eu saber que eu estava disputando potenciais clientes com outros advogados colegas, saber que eles cobraram mais barato que eu e o cliente vai falar assim, eu fechei com você porque eu gostei do seu atendimento, eu entendi o valor do seu trabalho. E às vezes pode ser que o cliente, né, no caso, o potencial cliente, esse lead, ele não feche. Mas se ele entender o valor do seu trabalho, ele não vai fechar porque ele acha que tá caro. Ele não vai deixar de fechar porque tá caro, mas às vezes porque ele não tem condições de pagar. E isso já aconteceu também, né? Da pessoa me responder e falar assim, olha, Patrícia, eu entendi o valor do seu trabalho, realmente, né? Pela forma que você está passando, pela forma que você atendeu, é um serviço diferenciado, mas é que realmente, infelizmente, nesse momento, eu não tenho condições de arcar com esse valor. Se não tiver problema por você, eu gostaria que a gente voltasse a se falar daqui a tanto tempo, porque eu acho que as coisas vão estar melhores. E nesse caso específico, a pessoa realmente voltou depois para me procurar. Então, veja só, é diferente. A pessoa virar e falar assim, nossa, que absurdo, tá caro. A pessoa falar, eu entendi o valor e eu não tenho condições de pagar. É diferente, tá? E isso aqui, independente de você estar cobrando 1.000 ou 50 mil reais ou 500 mil reais por um serviço, né? Depende muito do público e do seu posicionamento. Sempre vão ter aquelas pessoas que vão achar aquele valor muito alto, aquele valor muito baixo, pela realidade de cada uma, mas a forma como você calcula, você apresenta, você entra nessa negociação
é muito importante. E aí vai muito além, né? O objetivo desse vídeo é isso, é mostrar que vai muito além de realmente sentar e calcular o preço. Eu vou usar a tabela de honorários, eu vou usar hora custo, eu vou usar hora projetada, qual critério eu vou usar. Mas também a sua postura, o seu comportamento. Então, você não tentar fazer mais barato, achando que isso vai conquistar o cliente, que é aquela coisa do desespero para fechar aquele contrato, porque daí às vezes sai barato demais, a esmola demais, o santo desconfia. Segundo ponto, né, esse ponto de você falar com firmeza, falar com confiança, então deixar de lado, lidar com esse bloqueio de não merecimento, essa situação. E terceiro, você passar esse preço mostrando valor, mais do que preço, valor. Então fique atento, porque às vezes não é que você está calculando errado os seus honorários, mas a forma de apresentar, de falar, de pensar esses honorários é que está equivocado. O erro pode estar no seu comportamento e não na calculadora de honorários propriamente dito. E aí, você já cometeu algum desses erros? É difícil para você superar algum deles nesse momento? Como que está sendo aí no seu escritório, na sua advocacia com relação a isso? Deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com outros advogados também, com os seus colegas, com os seus sócios, para que, em âmbito geral do seu escritório, vocês não cometam esses erros e consigam precificar melhor e fechar contratos com ticket médio mais alto. Muito obrigada e até o próximo vídeo.